Graças a Deus, amém, queridos? Graça e paz, saúde e prosperidade a todos. Tudo bem com você? Como está a sua casa, a sua família? Sejam bem-vindos. Mais um culto de quarta de fé e milagres. Quem está desejoso aí para receber uma palavra do céu essa noite? Amado, você está na presença de Deus. E tudo aquilo que Deus vai fazer, querido, na tua vida, depende muito da sua fé. Porque a fé, ela ativa um milagre na sua casa, na sua vida. E nessas quartas, são quartas proféticas de fé e milagres. Nessas quartas nós temos buscado em consagração, em jejum ao Senhor. E o Senhor tem falado conosco, a cada quarta, a cada noite aqui. O Senhor tem feito presente no nosso meio. Então esteja presente, né, nos nossos cultos. Temos também transmissão dos cultos online. Quarta-feira 19h30, sexta-feira 19h30, culto de libertação. Domingo 9 da manhã, culto de avivamento. E à noite, culto de adoração e avivamento, celebração ao Senhor. Então fique ligado, conectado conosco, participe. Você é muito bem-vindo no nome de Jesus. Também estamos transmitindo o culto online, que você que está na sua casa seja bem-vindo, que o Senhor possa te edificar nessa noite. Amém? Abre a Bíblia comigo em Marcos capítulo 10, versículo 43. Estava meditando nessa semana e o Senhor já vem ministrando ao meu coração essa mensagem. Nesses dias tenho orado em cima dessa mensagem. Essa semana toda, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. E eu tenho certeza, querido, que você vai receber uma palavra muito edificante. Fique na expectativa, porque Deus vai falar contigo no nome de Jesus. Amém? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim, amados, no nome de Jesus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu te veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esse milagre tão abençoado. Amados, existem lições que nós aprendemos com coisas simples. Nós aprendemos muitas lições, grandes lições, com coisas simples. E a vida desse simples homem chamado Bartimeu, o filho de Timeu, tem muito a acrescentar nos nossos dias hoje. Tem muito para que a gente reflita. Algumas verdades que vamos estar falando aqui, de algumas lições que nós vamos extrair através dessa narrativa. E aqui, queridos, nós vemos um grande milagre do Senhor. Um milagre que aconteceu em Jericó. Jesus, ele passou por Jericó uma única vez. E ali foi uma única oportunidade que aquele cego teve de receber o milagre. E sabe o que ele fez? Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade de receber o milagre do Senhor. E ele não ficou, querido, estagnado, continuando a viver a vida que ele vivia antes, mendigando, pedindo esmolas à beira do caminho.
A oportunidade que ele teve, ele aproveitou essa oportunidade e exclusivamente ele usou a sua fé e recebeu o milagre de enxergar novamente. Aleluia. Amados, imagina comigo a situação desse homem. Todos os dias na beira do caminho, todos os dias pedindo esmolas, todos os dias ele estava ali. E o interessante é ver os detalhes que a Bíblia diz. A Bíblia fala que esse homem chamado Bartimeu, ele era filho de Timeu. Alguns teólogos, historiadores, eles dizem que Bartimeu foi filho de um homem muito importante chamado Timeu. E esse homem chamado Timeu, ele era um guardião dos judeus. E Roma havia pego Bartimeu, pego seu pai Timeu e matou o pai de Bartimeu na frente dele. Bartimeu aqui, o cego, ele não era cego de nascença, ele enxergava. E aquele carrasco, aquele homem que matou Timeu, o pai de Bartimeu, na frente de seu filho, ele perfurou os olhos do filho de Timeu. Esse é o cego que está aqui na beira do caminho. Um homem com seu passado cheio de traumas. Um homem com seu passado cheio de tristeza. Mas a história dele mudou quando Jesus entrou no caminho dele. Quando Jesus passou por Jericó, uma única vez, a história dele mudou, porque Jesus entrou naquele caminho, e aquele homem, ele não enxergava, mas ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali. Ele usou a oportunidade de receber o teu milagre. E talvez você esteja me ouvindo agora. Essa pode ser a sua oportunidade de receber o seu milagre na sua casa. A história desse homem foi mudada, foi transformada a partir de um encontro com Jesus. Mas, querido, esse encontro não foi algo marcado por Bartimeu. Bartimeu não estava lá esperando Jesus passar, não. Ele estava vivendo a sua vida normal, pedindo esmolas. Esse encontro não foi algo que ele esperava. Amado, ele ouviu de Jesus, e de repente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E como nós lemos aqui na narrativa, amados, aqui traz grandes revelações sobre fé, sobre esperança, sobre perseverança, sobre atitudes, sobre, querido, dar a volta por cima. Eu não sei você, mas eu quero que Deus essa noite venha me pegar e venha colocar uma medida de fé dentro de mim, para que eu possa receber também os meus milagres, porque eu creio que Jesus Cristo também está passando por aqui, está passando na sua casa. Receba em nome de Jesus o seu milagre. Ele aproveitou a oportunidade única. Ele aproveitou a oportunidade única. A cada dia, querido, que nós temos uma nova oportunidade. Amém? Quando você acorda, é uma nova oportunidade. O que aconteceu ontem já foi, você volta atrás. Tem como voltar o dia de ontem? Impossível. O que foi, já foi, querido. E nós não podemos mais perder oportunidades nessa vida, porque, querido, os dias são maus. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz para remirmos o tempo, não perdermos tempo, querido. Bartimeu estava lá, e a oportunidade dele foi aquela, e ele aproveitou. Amado, eu não sei você, mas eu creio que essa noite é uma noite de grandes oportunidades.
Queridos, os olhos de Bartimeu, ele não conseguia enxergar. Mas que interessante essa história. Deus, ele vê nossas lutas, ele vê o nosso passado, nossos traumas. Ele enxerga cada indivíduo como se fosse um pai que ama, um pai que quer ver bem seus filhos. Amado, que interessante, o passado deste cego era triste, mas o futuro dele foi transformado. Em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é. Talvez, querido, seu passado seja triste. Talvez anos passados que você viveu foram anos de muitas mágoas, muitas tristezas. Mas eu quero dizer para você que a dor do seu passado não é maior do que o seu Deus. Amado, deixa Jesus passar no seu caminho hoje. Deixa Jesus entrar na sua vida. Queridos, a cura aqui não foi somente a cura da cegueira, mas a cura foi da última visão daquele homem. Qual foi a última visão daquele homem? Ver a morte de seu pai. E qual foi a primeira visão daquele cego quando ele começou a enxergar? Quem sabe me responder? Quem ele viu? Ele viu Jesus. Então uma visão de Jesus muda o meu futuro. Então quando eu vejo Jesus, muda a minha história. Porque ao olhar para Ele, eu vou ver que Ele é o mais belo entre os milhares, o mais lindo entre os milhões. Ele é lindo, Ele é santo, Ele é poderoso, querido. Uma visão de Jesus pode mudar todo o seu futuro, a sua história, a sua família. Só uma visão de Jesus pode curar nossos traumas do passado. Quem quer ver Jesus? Talvez você esteja desanimado, cansado, sobrecarregado. Deixa Jesus mudar o seu amanhã. Deixa Ele fazer com que você veja Ele. Amém? Deixa Deus manifestar o poder dele na tua vida. Vamos aqui extrair algumas verdades aqui. Eu quero iniciar com a primeira lição de ensino. O primeiro ensino que nós vamos extrair aqui, queridos. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro ensino que nós vamos extrair aqui, Marcos 10:46 diz que ele é cego. Quantos concordam que aqui está afirmando que ele é cego? Aqui está afirmando que ele é cego, mas eu vejo algo interessante. Marcos 10:46 diz: ele é cego. Mas em Marcos 10:47 diz que ele ouviu falar de Jesus. Está todo mundo bem aí, queridos? Fala assim: eu quero receber a palavra. Amados, Marcos 10:47 diz assim: que ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Amados, esse homem era cego, mas ele não era surdo. Olha que lição impressionante que nós podemos extrair aqui. Amados, ele escutou, ele ouviu de Jesus. Ou seja, eu acredito que Bartimeu, se ele tivesse aqui, ele ia dizer assim para nós essa noite: eu sou cego, mas eu não sou surdo. Eu acredito que se Bartimeu estivesse aqui na nossa frente, ele iria dizer assim: eu não enxergo, mas eu escuto. A fé, querido, ela é ativada pelo ouvir. Em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. O que ativou a fé daquele homem que vivia à beira do caminho, pedindo esmola, sem esperança, sem expectativa, talvez sem alegria, sem fé. O que ativou a fé daquele homem foi ele ouvir de Jesus.
Você que está aqui presente, você que está na sua casa, nessa noite você está ouvindo de Jesus. E sabe o que pode acontecer com a tua vida quando você ouve de Jesus? A sua fé cresce e Deus aparece e o milagre acontece. Aleluia! Quando eu ouço a palavra de Deus faz. Vocês estão ligados? Nada. Quando eu ouço a palavra de Deus faz tchum. Esse tchum aqui é antigo, viu? É um efeito especial. O Mateus aprendeu bem, né? Amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra, esse poder de Deus, a palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos de Jesus, é um poder transformador. Amado, em Lucas 18:36, conta também a mesma história, o Dr. Lucas, um discípulo de Jesus. Ele diz o seguinte: o cego, ouvindo os passos da multidão, ele perguntou o que era aquilo. O Dr. Lucas, ele é mais detalhista aqui no Evangelho de Lucas. Ele fala que quando o cego ouviu os passos da multidão à sua volta, ele falou: o que está acontecendo aqui? Acredito que aquela multidão começou a dizer: você não sabe o que está acontecendo aqui? Está passando aqui aquele que curou, aquele que ressuscitou morto, aquele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquilo que ele ouviu, aquilo que aquele cego ouviu, gerou nele, ativou a fé dele. Então ele começou a clamar. O fio de esperança foi ligado, foi ativado dentro do interior dele, a fé. A fé, querida, ela precisa crescer em nós. Como que eu faço para ter fé? Ouvir a palavra de Deus, ouvir sobre Jesus Cristo. Quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra ativa a minha fé. Aí faz com que um homem sem esperança comece a orar. Aí faz com que um homem que não tinha coragem comece a ter coragem. Aí faz com que uma mulher que está desanimada, talvez acamada, comece a ter esperança que esse mesmo Deus pode curar. O que me dá alegria é que a palavra diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele não muda, Ele não vai mudar, Ele continua fazendo milagre. Meu Deus! Bartimeu, querido, vamos olhar ao lado desse homem. Ele poderia, querido, ter se escondido na barreira da falta da visão. Ele poderia se entregar ao estado de autocomiseração, simplesmente porque ele era cego. Mas, ao invés de focar naquilo que ele não conseguia fazer, ele começou a focar naquilo que ele conseguia fazer bem. O nosso problema hoje é que nós damos mais importância naquilo que não temos, ao invés de focar naquilo que temos. Bartimeu é um grande homem que nos ensina a valorizar aquilo que temos. Amado, ele não enxergava, mas ele ouvia, e ele usou muito bem os seus ouvidos. Ele deu ouvidos para aquilo que as pessoas falaram de Jesus para ele. O mesmo aconteceu, eu não vou falar sobre isso, mas Deus me direciona para isso. O mesmo aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela havia gastado tudo com muitos médicos, antes estava piorando, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu ir ao médico dos médicos. E outra, a consulta era de graça. Eu não sei qual é o seu problema hoje, eu não sei o que você tem enfrentado hoje, mas ouça de Jesus. Ouça de Cristo, todos os dias ouça de Jesus. Jesus, como diz Pedro: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida? Ouça de Deus, querido.
Nesses tempos que estamos vivendo, nós temos ouvido muitas más notícias. Eu te pergunto, o que está te conduzindo? As notícias boas ou as notícias ruins? Ele focou naquilo que ele já tinha, aquele homem. Ele enxergava, sim ou não? Mas ele ouvia. Amado, quem nós temos ouvido nesses dias? Coisas boas ou coisas ruins? Aleluia. Amado, você pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça? Não. Agora você pode impedir que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. Hoje muitas pessoas estão ouvindo notícias ruins, e as notícias ruins estão conduzindo essas pessoas para um estado depressivo, para um estado de angústia. Mas nós estamos aqui para proclamar as boas novas do Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho. Eu não sei você o que você está vivendo, o que te impediu de ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho certeza, basta uma palavra dele e a tua vida pode ser transformada. Como aquele homem, aquele centurião romano, que era importante. Ele disse: Jesus, eu não sou digno de que venhas à minha casa, mas libera uma palavra, libera uma palavra, libera uma palavra sobre a vida do meu servo e ele será curado. Eu não sei qual é a tua fome, qual é a tua expectativa, mas querido, tenha essa fé. Uma palavra de Deus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar teu casamento, pode mudar a tua família inteirinha. Tiago 1,19 diz: todo homem esteja pronto para ouvir. Todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Bartimeu, ele se interessou naquele assunto que falava de Jesus, que falava daquele que era o motivo daquela multidão. Quando eu ouço de Jesus, eu acredito. E porque eu acredito, a minha reação estará ligada à minha fé. Sabe por que você está aqui? Porque você quer ouvir de Jesus. Sabe por que você está aqui nesse momento agora, me ouvindo? Não foi por acaso, querido. Não foi coincidência. Foi providência. Foi providência de Deus. Talvez hoje pode sair daqui desse altar a palavra que vai transformar a tua situação. Não sou eu, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele, porque dEle, por Ele são todas as coisas. A segunda lição que nós precisamos focar naquilo que já temos. Amado, celebra aquilo que você já tem. Olha para o teu vizinho e fala: celebra aquilo que você já tem. Muitas das vezes nós não damos valor, nós damos mais ênfase naquilo que não está indo bem. Reflita isso essa noite. Nos concentramos naquilo que não está funcionando, evidenciamos a dor, evidenciamos o fracasso, evidenciamos talvez o trauma, evidenciamos, querido, talvez a decepção. E isso faz com que a gente tire o foco daquilo que é importante para nossas vidas. Quando poderíamos concentrar nossos esforços naquilo que nós já adquirimos? Por exemplo, tem gente que está desempregada não é porque achou emprego, mas porque não encontrou o emprego que queria. As pessoas não compreendem que talvez a porta que Deus abriu de um trabalho pode ser a porta aberta para o emprego que você sonhou.
Nós precisamos valorizar aquilo que temos. Abraça esse emprego que você achou. Esse emprego pode ser a porta aberta para você se tornar um gerente, para você se tornar até o dono dessa empresa. Se ficarmos focados na dificuldade, na falta de oportunidade, nunca iremos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Isso é um exemplo que eu dei aqui. Quando nós começarmos a agradecer aquilo que Deus já colocou em nossas vidas, queridos, meu Deus, nós vamos viver um tempo de gratidão a Deus. E queridos, se tem uma coisa que atrai os milagres de Deus, é a gratidão ao Senhor. Aleluia. Amado, vamos focar naquilo que está funcionando. Bartimeu não enxergava, mas ele, vamos lá, Bartimeu não enxergava, mas ele ouvia. Amado, por que eu tenho que focar naquilo que está funcionando bem? Nós precisamos aprender que a nossa dor, ela não é capaz de sufocar as nossas habilidades que nós já temos. A nossa dor não é capaz de sufocar a alegria que Deus já deu para nós. A nossa dor, o nosso problema de hoje não é capaz, e outra, não tem nem poder sobre a tua vida. Você que já entregou sua vida para Jesus, porque quem governa a minha e a sua vida é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Você pode aplaudir o Senhor. Eu tenho uma palavra aqui para você. Isaías 43:13 diz assim, ó: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso problema é não deixar Deus trabalhar. O nosso problema é tirar o foco do alto e começar a focar na terra. O nosso problema é focar no problema. Mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. A segunda lição aqui, sabe o que Bartimeu teve? Que atraiu, que destravou o céu para ele? Foi atitude. Foi atitude. Amado, em Marcos 10:47 está escrito assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, foi dormir. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a pedir esmolas. E ouvindo que era, ninguém vai me corrigir, vou falar, vou chutando aqui. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Amado, sabe o que atrai o céu? É a nossa atitude de fé. Uma fé sem ação, uma fé sem atitude, é uma fé inexistente. Como diz em Tiago 2,17, a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Você conhece um homem e uma mulher de fé pelas suas atitudes, o seu comportamento. E as atitudes, nossas atitudes revelam quem nós somos. As minhas atitudes revelam quem eu sou. Bartimeu não estava esperando, querido, deitado numa rede. Bartimeu não estava esperando sentado. A única oportunidade que ele teve na vida dele, ele aproveitou com os braços abertos. A única oportunidade que ele teve na vida dele, ele decidiu: é tudo ou nada, é tudo ou nada, é hoje, eu quero o meu milagre. Está faltando em nós fome e sede de ter atitude, de ter ação. Amados, as nossas atitudes revelam qual é a nossa fé. Bartimeu não estava esperando algo acontecer, ele fez acontecer. Tem pessoas que ficam esperando acontecer, mas Deus está levantando uma geração de Bartimeus. Deus está levantando essa noite uma geração de homens e mulheres que vão ter atitudes de fé, de homens e mulheres que vão dizer não ao comodismo, não àquilo que nos prende, mas nós vamos dizer: sim, Jesus, eu
quero a tua glória. Sim, Jesus, eu quero a mudança na minha casa. Sim, Jesus, eu quero a mudança na vida dos meus filhos. Sim, Jesus, eu quero que essa situação seja transformada. Talvez você diz: eu acho que Deus não está me vendo. Bartimeu, ele clamou para chamar a atenção do Senhor dos Senhores. Você talvez possa dizer: eu já fiz de tudo, pastor, a minha situação não muda, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz de tudo e a minha situação não muda. Amado, se você quer receber aquilo que você nunca teve, começa a fazer aquilo que você nunca fez. Quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, o povo começou a reclamar. O povo começou a dizer: Moisés, Moisés, não tinha sepulcros no Egito para a gente morrer aqui no deserto. E Moisés, ele foi orar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor. Sabe o que Deus falou: Moisés, por que você está orando? Moisés, por que você está clamando? Por que você está clamando? Por que você está orando, Moisés? É para marchar. É para marchar, Moisés, é para ir. Porque os egípcios estão vindo atrás. Mas na frente tem um mar vermelho. Na frente eu não posso ir. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas essa noite? Talvez você está encurralado nesse problema. Talvez atrás de você está vindo Satanás e seus demônios, e na tua frente você não vê saída. Amado, pisa nas águas que o mar vai se abrir. Pisa nas águas que o mar vai se abrir. Ouça essa direção de Deus. É hora de você dar um passo de fé. É hora de você tomar atitude na tua vida. Em nome de Jesus, Deus pode mudar sim a tua história. Deus pode mudar sim a tua vida. Deus pode mudar sim a tua família. Sim, sim, eu creio. A minha ação, a minha atitude de fé pode provocar o céu. Eu sempre falo disso. Para cada situação há uma direção de Deus, e naquela situação Deus sempre vai dar uma direção. E quando eu começo a agir embasado naquilo que Deus ordenou, amado, é lógico que vai acontecer um milagre. Porque se foi Deus que ordenou, amado, vai para cima. O problema nosso é a dúvida. A dúvida é a incredulidade. Por causa da incredulidade, muitas pessoas não recebem milagres. Por exemplo, aqui, Bartimeu, ele decidiu clamar. Ninguém falou para ele: olha, Bartimeu, se você orar, Jesus vai te atender. Ninguém falou. Só falaram que Jesus cura. O que impulsionou esse homem a fazer isso? Foi uma atitude. Foi uma atitude de fé. Hoje em dia as pessoas não têm mais atitude de fé. Tudo aquilo que elas ouvem de ruim, elas pegam aquilo que elas ouviram e calam a boca e não buscam a Deus. O reino é tomado por esforço. Se te mostrares frouxo, frouxo é muito forte. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Está na hora de você se levantar como um leão. Está na hora de você se levantar como uma guerreira na tua casa, como um guerreiro na tua casa. Chega, querido. Chega, querido, de não ter atitudes de fé. Chega de não ter atitudes que promovam milagre na tua vida. Amados, a Bíblia diz em Mateus 7,7: pede, dar-se-vos-á, e buscai e encontrareis, bate e a porta abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre. Jesus ensina, sabe o que é aqui? Em Mateus 7,7. Sabe o que Jesus está ensinando? Você pedir. Muitos hoje não recebem porque não pedem. Para cada ação humana, Deus tem uma reação divina.
Quando eu peço, lá em Mateus 7,7, pede, é o quê? Quem vai ter que pedir? O homem, o ser humano. Pede é o quê? Ação humana. E dar-se-vos-á é uma reação de Deus, é uma reação divina. Vamos comigo então? Vamos relembrar esse exercício. Pede, diga, ação humana. Pedir, ação humana. Dar-se-vos-á. Você está ficando bom. Pede, diga bem alto, ação humana. Dar-se-vos-á, reação divina. Buscar, encontrar, joga pedra no gigante, o gigante cair. Pisar nas águas. Tem alguém aqui ainda? Pisar nas águas, o mar se abrir. Reação divina. A busca de Bartimeu, querido, sabe o que fez aquela busca? Aquela fome, aquela sede, incomodou. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se entregar, querido, a sua busca incomoda o inferno. A Bíblia fala que a multidão começou a dizer para ele: fica quieto. Amados, a sua busca por Deus incomoda o diabo. É por isso que está agora, é por isso que hoje talvez você está enfrentando resistência. Sabe aquelas coisas, você começa e as coisas começam a travar, parece que não dá certo. Amado, e você está lá na bênção, está em santidade, está orando, está buscando a Deus, e parece que o negócio trava. Amados, a sua busca traz resistência. Por que isso acontece? Porque o inimigo sabe que quando você se levanta para clamar, o milagre pode acontecer. Aleluia! A terceira lição que podemos aprender aqui é a perseverança. Amados, sem a perseverança a gente não chega a lugar nenhum. Em Marcos 10:48 a Bíblia está escrita assim, ó: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamou ainda mais alto. Amados, os obstáculos querem calar a nossa fé. As lutas só são vencidas através da sua perseverança. As lutas só são vencidas por homens e por mulheres que têm perseverança. Perseverar é muito mais além. Os que perseveram recebem, querido. Quando eu estava meditando, o Senhor me trouxe à minha memória Josué e Caleb foram junto com aqueles 10 espias espiarem a terra. Ninguém lembra o nome dos outros 10, né? Porque aqueles que não perseveram são esquecidos. Ninguém lembra, mas todos se recordam de que entre aqueles 12 espias enviados para sondar a terra que Deus prometeu, de Números capítulo 13, Josué e Caleb estavam lá. E sabe o que eu acho mais lindo? Isso, que Deus é tão bom, que Deus ele usa o seu manual de vida chamado Bíblia para nos ensinar. Abra lá comigo em Josué capítulo 14. Glória a Deus. Josué 14 versículo 7 diz assim, ó: olha o que Josué estava falando. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Gades-Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter todo o coração do povo. Eu, porém, olha o que Josué está falando. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, querido. Você quer conquistar? Será que tem alguém aqui? Você quer conquistar? Você quer viver milagres na tua casa, na tua família?
persevere em seguir o Senhor Deus. Eu não sei o que fez você desanimar, eu não sei o que tem te frustrado, ou o que te frustrou no seu passado, mas Deus essa noite te convida a perseverar. E olha, o mais fabuloso, que Josué ele perseverou em seguir ao Senhor, mas eu vejo que a perseverança ela traz longa vida. Uma pessoa que persevera, ela vive mais. Uma pessoa que persevera, ela tem mais coragem. Uma pessoa que persevera, ela tem mais ousadia. Uma pessoa que persevera, ela é animada. A Bíblia fala em Josué 14:10 o seguinte: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora eis que hoje sou de idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tão é agora a minha força para a guerra, para sair, para entrar. Sabe o que Josué nos ensina aqui? Que quando nós perseveramos em seguir o Senhor, nós não enfraquecemos, nós temos força para entrar, força para sair, nós temos fé, uma fé bem vigorosa, uma fé sustentada pelo Espírito Santo, sustentada por Deus. Querido, eu não sei o que tem te desanimado, mas eu sei que eu posso aprender com a palavra, que se eu perseverar, eu não desanimo, que se eu perseverar, eu vou ter fé e eu vou crer, que não importa o que aconteça, pode mudar a estação, pode mudar o tempo, pode vir o que vir, eu perseverarei em seguir o Senhor meu Deus. E se você perseverar, você vai entrar na terra prometida. Se perseverar até o fim, você será salvo. Palavras do Senhor Jesus. Neemias também perseverou na reconstrução do templo. Ele tinha ameaças de morte. Neemias, ele estava com notícias que toda a sua família estava perecendo, passando um momento de vergonha, de humilhação. Mas não foi fácil, querido. Mas Neemias perseverou, continuando e se animando a cada dia, a cada tijolo que ele colocava no muro. O inimigo vinha para falar para ele: desce daí. Sabe o que ele falava? Eu não posso descer não, eu não posso descer porque eu já construí até aqui, e se eu construir até aqui, eu não posso descer. Sabe por quê? Porque eu tenho uma grande obra. Eu vim aqui para falar para você no nome de Jesus: não pare de orar pela tua família, não pare de orar pela tua casa, não pare de construir aquilo que Deus chamou você para construir. Aleluia! Jesus, o nosso maior exemplo de perseverança, ele foi tentado de todas as formas, ele foi traído por seu amigo, ele foi negado 3 vezes por seu amigo, ele morreu por aqueles a quem ele havia de morrer para perdão de pecados. Sabe o que aconteceu? Ele não desistiu, ele passou o que passou, morreu na cruz e ressuscitou, e ele prometeu voltar para buscar uma igreja gloriosa que perseverará até o fim, no nome de Jesus. Aplaude ao Senhor, querido. Aleluia! Eu quero encerrar com isso, queridos. A multidão começou a mandar o cego a calar a boca. Amado, existem barreiras que são erguidas, mas quando você toma uma atitude de avançar para ficar em Deus, já percebeu isso? Eu lembro que no começo da minha conversão, amado, resistência. Quando eu me converti, queridos, muitos amigos começaram a falar: ixi, agora você virou crente, agora você vai ficar doido. Mas eu não entendia nada, as pessoas falavam, eu não entendia. Eu falei: poxa vida, meu amigo falando isso. Depois que eu comecei a conhecer um amigo mais chegado que o irmão, Jesus Cristo,
eu pude entender que não eram meus amigos, mas era uma força maligna do mal querendo me parar. Entenda uma coisa, querido: resistência você pode ter, mas continue, porque aqueles que um dia falaram para você parar, um dia vão falar assim: nossa, o que aconteceu? Eu era cego, mas agora eu vejo. O que aconteceu com você? Você está diferente. Eu vi Jesus, e Ele mudou a minha vida, e Ele também pode mudar a sua história. Aqueles que diziam para você parar, vão ser aqueles que vão pedir oração para você. Será que você recebe isso em nome de Jesus? Amado, sempre que você se levanta, o inimigo ele não fica contente. Amado, é por isso que você não pode abrir mão do seu milagre. Amados, Bartimeu, ele não abriu mão do milagre dele. A Bíblia fala que muitos o repreendiam, e Bartimeu, ele teve uma ação. E quando falamos de ação, nós usamos muito essa expressão. Por exemplo, eu que já fui um dia, muitos anos atrás, um bom esportista. Agora eu não sou mais, é notável isso, não precisa falar. Amados, a ação a gente compara com o ataque. Sabe o que neutraliza o ataque? O contra-ataque. Quando você começa a clamar, você enfrenta contra-ataques. O inimigo, ele vem para contra-atacar você, para baixar sua bola, para baixar sua voz. Mas eu vejo aqui um ambiente espiritual tão real. A Bíblia fala lá em Marcos, preste atenção nisso, que ele deu um detalhe que pode mudar a sua história. Amado, olha o que está escrito assim, ó, aqui, versículo 48: e muitos o repreendiam para que se calasse. A Bíblia fala que era um? Não. A Bíblia fala que era quantos? Muitos. Entenda uma coisa: o contra-ataque serve para neutralizar o ataque. O contra-ataque não era mano a mano, era muitos contra um. Bartimeu estava em desvantagem. Você concorda, sim ou não? Era muita gente gritando: oh, cala a boca aí, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Amados, a voz de um homem, entenda isso, a voz de um homem foi mais alto que a voz daquela multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a minha voz ativa de fé precisa ser mais alta do que os contra-ataques do inimigo, do que os ataques do inimigo na minha casa, na minha família. Querido, a sua voz precisa ser mais alto, o grito da sua perseverança precisa ser mais alto do que a voz do inimigo. Eram muitos o repreendendo, mas Jesus ouviu aquele homem clamar. Em meio aos seus contra-ataques que você está vivendo hoje, Jesus está ouvindo o seu clamor. Será que alguém pode levantar a mão? Em meio aos contra-ataques que você está vivendo, Jesus está ouvindo o seu clamor. E por último, Marcos 10, 49 diz assim: e Jesus, o que? Parando. Amado, preste atenção nisso. O que fez Jesus parar? Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo cumprir o propósito dele. Quando Pedro falou para Jesus o seguinte: Jesus, não vai para Jerusalém não, porque o Senhor vai morrer. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso para ele? Porque Pedro estava impedindo a chegada de Jesus para a cruz. Agora, quando Judas vai entregar Jesus para os soldados para prendê-los, sabe o que Jesus falou para Judas? Meu amigo. Estranho isso, mas isso é revelação de Deus. Aquele que te leva para a cruz é seu amigo. Será que alguém tem algum amigo assim? Aquele cara chato que fala assim: vamos orar, vamos para a igreja. É seu amigo, está te levando para a cruz. Quem recebe essa palavra? Aleluia. Amado, a expressão que aquele homem gritou,
Ele não chamou: "Ô Jesus, Jesus Cristo". Ele falou: "Jesus, filho de Davi". Amado, o rei Davi recebeu uma promessa em 2 Samuel 7, do 12 ao 14, depois você medita em casa. Ele recebe uma promessa de Deus que um da sua descendência ia ser o rei dos reis. E a expressão que o Bartimeu, o cego, o mendigo usou, sabe qual foi? Jesus, filho de Davi. Jesus, rei dos reis. Ninguém pegou. Jesus, rei dos reis, tem compaixão de mim? Sabe o que Bartimeu estava fazendo? Bartimeu estava acionando a honra. Bartimeu honrou a Jesus, declarando a autoridade dele máxima presente naquele ambiente. Bartimeu falou assim: ó, esse aí é o filho de Davi, esse aí é a geração do rei Davi, esse que está passando aí, ele é o Messias, ele é aquele que tem autoridade e poder. Foi dada autoridade e poder no céu e na terra sobre a vida de Jesus, querido, entenda isso. O nome de Jesus está acima de todo nome. É esse nome que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Jesus parou e mandou chamar ele. Eu quero dizer para você, o que faz o céu parar é a sua honra a Deus. Em 1 Samuel 2,30 diz assim: honrarei os que me honram. Você está honrando a Deus? Se você está honrando a Deus, se prepare. Deus pode chamar sua senha hoje. Jesus mandou chamar Bartimeu. E sabe quem foi chamar Bartimeu? Os mesmos que estavam mandando ele calar a boca. Sabe o que é isso? Honra. Você está entendendo esse negócio, queridão? Jesus, ele honra aqueles que o honram. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Amados, entenda uma coisa, querido. Depois que eles foram para Jericó, a Bíblia, ela é muito detalhista. E em Marcos 10:1 está escrito assim: depois foram a Jericó. Quando ele fala depois, a gente tem que entender que nesse texto há um contexto. Há algo que aconteceu antes. O que Jesus perguntou para o cego? O que queres que eu te faça? Mas meditando aqui, indo mais profundo, olha lá em Marcos 10:35, diz assim, ó: e aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele disse: o que quereis que eu vos faça? Aí Tiago e João começaram a dizer assim: Jesus, quem vai sentar do lado direito do seu trono? Quem vai sentar do lado esquerdo do teu trono? Eles começaram a dizer quem vai ser honrado. É Tiago, é João, é Pedro, é Judas. Quem que é? Quem que é o cara que vai sentar do lado direito, do lado esquerdo? Os discípulos aqui, eles queriam honra para si. Quem está entendendo? Mas Jesus, ele declara algo que nos ensina. Ele diz assim no verso 44: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida ao resgate de muitos. O que Jesus estava ensinando, ele primeiro ensinou, e depois ele mostrou na prática o que é ser honrado e o que é honrar. Ele falou: o que queres que eu te faça? O que vocês querem que eu faça para vocês? Mas com Bartimeu não foi assim. Quando Jesus viu que Bartimeu começou a elevar o nível dele de fé e a honrar a Jesus por ser da geração de Davi, Bartimeu começou a honrar a Jesus diante do povo, dizer: Jesus, filho de Davi, tu és da geração do rei Davi, tu és aquele que é a autoridade máxima, tu és o rei dos reis, tu és o rei dos reis. Sabe o que Jesus falou para ele?
o que queres que eu te faça? Mas o que queres que eu te faça para Bartimeu não foi o mesmo para os discípulos. Para os discípulos era tipo assim: o que vocês querem que eu faça agora? Agora para o cego não foi: pode pedir o que você quer, pode pedir o que você quer, porque você me honra. Vamos nos colocar de pé, queridos.